Contexto Geral entrevista o diretor executivo da Agência de Informação Frei Tito para a América Latina, Padre Hermano Alegrí. Sou padre há 40 e tantos anos. Nasci na Itália, mas estou no Brasil há 40 anos. Trabalhei no interior do estado da Bahia, na Diocese de Bom Jesus da Lapa, por 12 anos. Depois fui secretário nacional da Comissão Pastoral da Terra. Depois, nesse tempo, eu estava em Goiânia. Depois, com dois colegas, um que é meu irmão, Padre Lino, e outro amigo, Padre Luiz, nós viemos para Fortaleza em 91. Ficamos no bairro do Genibaú por 10 anos, mais um período igual no Tancredo Neves. E atualmente eu estou ajudando na paróquia de Messejana, em várias capelas, onde tem gente muito boa. Se nós olhamos nesse momento a situação da Igreja Católica em particular, né? Estamos falando da renúncia do Papa. Eu acho que o fato em si é um fato novo, né? Não é tão comum acontecer, acontece cada 500 anos, né? Mas é um fato interessante. Agora, para mim, sabe, nesses dias, me parece que se perde muitas palavras, se escreve muita coisa, nessas besteirinhas secundárias, né? Como é que é a fumaça, como é que é as portas, vai fechar a porta, quantos estão lá dentro, não pode falar com ninguém. Sabe, é perigoso não ajudar as pessoas a entender o momento que nós estamos vivendo. Por quê? É evidente, acho que até cego enxerga isso, a Igreja Católica, eu acho também as outras igrejas, mas eu, sendo que eu sou da Igreja Católica, falo da minha. Está numa crise que não tem precedentes. Aliás, já passou por momentos piores, mas a crise que hoje está vivendo é uma crise de credibilidade, uma crise de fechamento absoluto, não a novidade pela novidade, mas um fechamento a entender as questões humanas que o mundo está vivendo. Então, quando nós falamos da questão do Papa, se é brasileiro, se é chinês, se é da Coreia, do Japão ou da Itália, eu acho que isso é relativamente secundário. Poderia ser interessante no sentido que desloca o centro de interesse, né? Não é mais a Itália, a Europa, mas a América Latina. E nós sabemos que todos esses bispos, uma boa parte, estudou lá em Roma. A colonização mental e cultural é feita através da formação que muitos desses bispos receberam lá em Roma, né? Por que se deve estudar em Roma? Ou porque, por exemplo, na América Latina, onde nasceu a primeira teologia inteligente, a primeira teologia guiada com certeza pelo Espírito Santo, a primeira teologia que nasce fora do centro europeu, mas nasce aqui na América Latina. Por que essa teologia não se estuda? Aliás, o Vaticano, o Papa, proibiram que essa teologia seja estudada aqui na América Latina, nos seminários. Isso é um crime, isso é um absurdo. Parece que estão com medo de perder uma hegemonia europeia em favor daquilo que nasceu de novo na América Latina. E hoje, se nós olharmos o mundo, a América Latina, quer no campo religioso da igreja, quer no campo político, social, tem novidades para ensinar ao mundo. Eu acho que nós devemos ter essa consciência. Em particular, falando da nossa situação da igreja, sabe, nós devemos dizer que igreja vai ter futuro. É aquela igreja oba-oba, sabe, que enche um estádio, canta, dança, vai para casa e tudo fica do mesmo jeito? Ou é uma igreja que leva a sério a mensagem de Jesus Cristo? Nós poderíamos nos perguntar, por que no Império Romano, para mim foi uma pergunta fantástica, que eu li
através de um teólogo. Ele perguntava por que o Império Romano, de 2000 anos atrás, foi perseguir a igreja, os cristãos, que formavam aquelas primeiras comunidades pequenas de 10, 20 pessoas. Por quê? O Império Romano, que lá em Roma, construiu um templo, o chamado Panteão, onde cabia todos os deuses do Império. Todos estavam lá. Mas por que não entrou Jesus Cristo lá? Porque Jesus Cristo dizia, o único Senhor é o Deus que criou o mundo. Não existem outros senhores, outros donos do mundo a não ser Ele. E o imperador, que se achava filho de Deus, que se achava o tal, que nunca podia ser criticado, que a vontade dele era suprema, disse, não, peraí, aqui quem manda sou eu, não é Jesus Cristo. Então, a perseguição, por que nasceu? Porque houve uma quebra daquela harmonia que é o poder do império, o poder constituído, nós podemos dizer, aquela harmonia que havia entre o poder constituído e as religiões, né? As celebrações dos imperadores que ganhavam, venciam guerras, eram celebradas com todos os deuses, né? Então, hoje, vamos pensar hoje, a igreja, quando se coloca, sabe, dentro de uma série de iniciativas de poder e não de evangelização no sentido de anunciar que Deus ama esse mundo, que Deus quer um mundo diferente, que tudo que existe de sofrimento, de fome, de miséria, de exploração, de injustiça, de guerra, isso é contra Deus. Se a igreja fala isso, esta igreja está cumprindo a sua missão. Mas se nós ficamos naquela roupa vermelha, aquele chapéu desse jeito, sabe? Isso são besteiras, sabe? E acho que muita rejeição hoje, também às igrejas, acontece por isso. Alguém fica satisfeito de cantar, louvar e pronto, tá bom, fica satisfeito, pode continuar. Mas vamos ver a mensagem profunda que a igreja deve levar. É de uma satisfação bonitinha, vou para casa todo satisfeito? Ou é uma palavra de Deus que nunca me deixa tranquilo, sempre me chama a olhar mais para lá daquilo que eu realizei? Esta que é a verdadeira igreja. Então, quando nós falamos do Papa hoje, vamos nos perguntar, o que é que vai fazer esse Papa? Vai, de fato, levar a sério essa necessidade da igreja olhar para o mundo? Nós temos uma África perto lá de Roma, uma África destruída, um continente massacrado. Como é que nós podemos ignorar isso? Um pequeno dado que eu encontrei uns meses atrás. Populações da África que vão para a Europa para migrar, para encontrar trabalho, eles vão para a Europa para trabalhar, né? Vão para trabalhar, olha lá, né? 20 mil pessoas, ao atravessar o mar Mediterrâneo, se afogaram no mar Mediterrâneo. Quer dizer, esse dado é um dado real, científico, estudado. O mar Mediterrâneo está se tornando uma cova, sabe, cheio de cadáveres, de gente que sonhava com uma vida diferente e que morreu. As igrejas da Europa não dizem nada. Sabe, as políticas da Europa com relação ao resto do mundo, nós sabemos que políticas são. São políticas de interesse, políticas de exploração. Se nós não olhamos isso, que igreja somos, né? Que igreja somos? Então, eu acho que dentro do conclave esses problemas deveriam ser discutidos, sabe? Muito mais que outras besteiras, né? Ou problemas internos da igreja, que está na hora de resolver. Para com essa brincadeira de falar besteira, né? Vamos resolver esse problema e depois vamos olhar para o mundo. Essa que é a nossa tarefa. Se nós não olharmos para a sociedade sofrida, massacrada, pelo poder que existe hoje no mundo, que cria guerra só para vender armas, que cria a necessidade de drogas só para vender drogas, ou todo o comércio de pessoas para exploração sexual, para tráfico de órgãos,
para a exploração do trabalho. Estas são as pessoas. Nesses dias eu vi aquele filme Os Miseráveis. Eu gostei, porque você percebe, falando exatamente de igreja, aquele gesto inicial daquele padre ou bispo que fosse, que não condena quem roubou ele na casa dele, mas dá esperança. Ele diz, não, ele não roubou, eu dei para ele. Inclusive ele esqueceu esses castiçais, e dá os castiçais para ele. Ao longo do filme, o protagonista lembra esse fato, que ele foi valorizado, que ele não foi condenado, que a lei tinha condenado ele, por quê? Porque roubou um pãozinho, porque a filha da irmã dele estava com fome. Roubou um pãozinho para a neta e fez 18 anos de trabalhos forçados. Então, sabe, quando falamos de igreja, eu acho que nós devemos ser um pouco mais sérios, sabe? Vamos parar com as toalhas do altar, com a roupinha que o padre veste. Vamos olhar fora da igreja. Seria interessante que cada paróquia fizesse uma pesquisa. Quanto tempo nós gastamos no nosso trabalho e que fica dentro da igreja, dentro da capela? Até geograficamente eu falo dentro, né? E quanto tempo é que nós passamos para olhar as situações tristes, terríveis que estão ao nosso redor? Olha, Jesus Cristo precisaria que fosse levado um pouco mais a sério, sabe? Quando ele começou como discípulo de João Batista que percebeu que as coisas deviam mudar, estava na hora de acabar com tanta coisa errada, né? E Jesus Cristo que entra nesse veio e que diz, olha, Deus é Pai de misericórdia, porque através da misericórdia a gente possa construir um mundo diferente. Essa é a mensagem essencial. O resto é resto. A igreja que se coloca a serviço do mundo significa fazer aquilo que Jesus Cristo lembrou naquela parábola do samaritano. 3 pessoas passam perto de um coitado que está morrendo à beira da estrada. O primeiro é um sacerdote, continua pela sua estrada. O segundo é um bom cristão, olha e vai para frente. O terceiro é um samaritano que era amaldiçoado pelos hebreus como um excomungado. Este olha, o Evangelho fala que viu, teve compaixão e socorreu o coitado. Quer dizer, a palavra compaixão significa, não, que pena, né? Não é pena. Compaixão significa compadecer, quer dizer, sofrer dentro com o outro, sentir o sofrimento do outro. Então, acredito que se nós sabemos ter essa sensibilidade, essa percepção daquilo que acontece ao nosso redor, a gente acha que está começando o caminho certo. Porque a compaixão, a necessidade de olhar para a realidade das pessoas nos leva a decidir, a fazer que nem Jesus Cristo, que leva a sério o sofrimento, porque Deus Pai não quer isso. Deus Pai quer construir uma realidade diferente. O reino de Deus, que é o grande sonho de Jesus Cristo. O sonho de Jesus Cristo não é a igreja, é o reino de Deus. A igreja é um serviço a esse reino. É esse mundo novo, essa sociedade nova. Para construir essa sociedade nova, eu devo mudar. Eu devo mudar dentro, devo me converter. Devo sentir que a necessidade do outro é mais urgente do que os meus interesses. Então, servir ao mundo significa, de fato, sabe, seguir um caminho que pode ser difícil, pode custar caro. Para Jesus Cristo, custou caro. Foi por isso que Cristo foi assassinado. Jesus Cristo não morreu de velhice na rede, lá deitado com 85 anos, 90 anos. Ele morreu novo, com pouco mais de 30 anos. E é por isso que ele, pelo Pai, foi ressuscitado. Nós estamos nesse tempo de Quaresma. A ressurreição significa a aprovação de Deus pela vida que Cristo fez, pelo serviço que ele fez. Ou a gente entra nessa ótica, senão nós não vamos entender
que a primeira tarefa nossa é servir, quer dizer, transformar o mundo. Senão ficamos olhando para nós mesmos, para o nosso umbigo, e nos tornamos, como Cristo falou, o sal que perde o sabor, que não serve mais para nada, você joga fora, né? Um trabalho que eu faço também é o trabalho de comunicação. Eu sempre digo que tenho uma paróquia real, né, que é a paróquia Ajuda, que eu dou na paróquia de Messejana, mas tenho também uma paróquia virtual, que é a agência de notícias Adital, que significa Agência de Informação Frei Tito para a América Latina. Nós temos um site já há 13 anos. Para quem quiser acessar o site, é www.adital.com.br. Pode fazer a sua inscrição para receber diariamente as matérias da América Latina e Caribe. Publicamos em português e espanhol todos os dias. E nós temos mais de 90 mil pessoas que recebem esse material diariamente. E por mês temos vários milhões, né? Não estou exagerando, né? para agradar a nós mesmos. Mas é verdade, nós temos vários milhões de páginas lidas no mundo inteiro. É claro, sobretudo, Brasil e América Latina. Depois do terremoto, depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010, todo mundo falou do Haiti, né? Uma coisa massacrante. Tivemos mais de 300 mil mortos. Vamos pensar o que significa para um país, sobretudo pensando que esse terremoto atingiu a capital. O epicentro foi em Léogâne, que é uma cidade de 100 mil habitantes, encostada, podemos dizer, ao Haiti. É como lá de Caucaia em relação à Fortaleza, né? Então, nesse momento, o mundo todo olhou para esse país, né? E foi interessante, né, até o aspecto assim, de conhecimento que se abriu no mundo inteiro. Porém, depois de algumas semanas, Haiti foi esquecido de novo. Se falou de novo quando Lula, inclusive, foi lá para aquele famoso jogo, né, de futebol. No ano passado, em janeiro, se não estou errado, a nossa presidenta, Dilma, também foi ao Haiti, então abriu de novo o leque de interesses para apresentar Haiti. Porém, a gente deve dizer uma coisa, que o que nós tínhamos de matérias sobre esse país era uma coisa um pouco triste, sabe? Haiti, de fato, tem uma miséria terrível, né? Tem situações aberrantes. Então, essas reportagens, o que fazia, sobretudo? Apresentava essa situação de extrema miséria, de pobreza, de exploração, né? E nós vimos alguns documentários até, né, livros que foram escritos. E eu, pessoalmente, tinha uma indignação dentro de mim. Porque eu dizia, é possível que essas pessoas não saibam olhar além desse primeiro impacto que você tem quando chega no Haiti? Então, nós nos propomos de fazer uma reportagem que, sobretudo, olhasse o que significa para os haitianos a história que eles têm para frente. Porque se você olha só essas misérias, sabe, para muita gente, Haiti o que é? É um país que não tem mais jeito. É um país que é melhor abandonar, o pessoal se vire, lá não tem como sair do buraco e pronto. Agora, nós acreditamos que sempre, qualquer povo, né, desde os faraós do Egito, né, que escravizavam o povo hebreu, sempre os povos procuram se afirmar, procuram a sua liberdade, a sua dignidade. Então, Haiti é um país que se formou praticamente nos últimos 500 anos. Não é que antes não havia história, e como havia.
as populações indígenas viviam enchendo toda a ilha, que foi chamada Espanhola, né? Depois, pelas brigas da Espanha com a França, o que fizeram? Cortaram a ilha pelo meio, né? Tem uma serra, disseram, pronto, daqui para cá é da França, e chamaram o território Haiti. Daqui para lá é Espanha, e foi chamado de República Dominicana. Então, sabe, a partir desse momento, começou a desgraça do Haiti. Em primeiro lugar, hoje, para quem vai nesse país, sabendo que houve uma população indígena anterior, qualquer pessoa que chega lá, que tenha um pouco de interesse, de visão das coisas, diz, mas cadê os índios? Né? Onde está um povoado indígena? Ou os traços do rosto indígenas, onde estão? Você vê que não existe. Por quê? Porque os franceses limparam totalmente a ilha. Quer dizer, as populações indígenas, olha o primeiro, não sei como chamar, crime, né, histórico da França que nesse tempo gritava liberté, fraternité, égalité. Né? Mas para eles na França, para fora o que fazia? Né? Inclusive, no Haiti, né, Napoleão, em 1802, mandou um exército para reprimir as populações que estavam lutando já há 10 anos para a sua independência. O exército de Napoleão foi derrotado pelos haitianos. Em 1804, Haiti foi o primeiro país das Américas que alcançou a independência. Então a gente percebe que esse massacre dos indígenas, o fato que levaram para Haiti milhares e milhões de escravos da África para trabalhar no Haiti. Mas, apesar disso, conseguiram se organizar, conseguiram se articular até chegar à independência. A França, é claro, nunca perdoou a Haiti a independência a que eles chegaram. E com uma articulação internacional, a França obrigou Haiti a pagar uma chamada dívida externa, que sangrou o país. A independência a que Haiti chegou praticamente foi aniquilada por causa desta dívida. No começo do século passado, lá chegaram os Estados Unidos, né, com aquele jeitinho típico, com aquele jeitinho típico dos Estados Unidos, né? Chega 10 mil, 20 mil marines, ocupa uma cidade, ocupa um país, estabelece um governo deles, né, favorável a eles, e pronto, e implementam projetos econômicos, culturais, do jeito que eles querem, passando por cima de tudo que é uma cultura, um passado, uma história da população. A ideia de fazer uma reportagem sobre Haiti nasceu exatamente porque Haiti, nós reparamos uma visita que eu fiz lá em 2004, quando houve a Assembleia dos Povos do Caribe. Eu reparei que Haiti estava numa situação completamente diferente da América Latina. Quer dizer, você chega no Haiti e se pergunta, mas onde eu estou? Porque é uma situação tão diferente, vamos dizer, claro, tão explorada, né, de marginalização, de pessoas que você percebe que trabalham 24 horas por dia, podemos dizer, né, e estão numa situação de pobreza extrema. E só que, como agência de notícias, não podíamos fazer quase nada, no sentido que no Haiti se fala creole, 90% da população fala creole. O creole é uma língua que nasceu misturando o francês com as línguas dos escravos que foram trazidos da África. Portanto, é uma língua própria. Por isso, nós precisávamos de um intérprete para isso, né? E a segunda língua, mais oficial, da classe alta, é o francês. Então, para nós trabalhar com essas línguas era complicado, porque todo mundo sabe que tradução é cara e o trabalho para nós era quase que impossível. Porém, apareceu em 2011 uma possibilidade de fazer um trabalho, de uma reportagem. Então,
quando apareceu essa possibilidade, logo nós pensamos, bom, o Haiti é um país muito ignorado, muito isolado. Quem fala do Haiti? Para muita gente, o Haiti não existe, né? Inclusive, nós temos um artigo bonito do Frei Bento dentro dessa reportagem, em que ele diz: Haiti existe. E esse livro, praticamente, nós dividimos em 6 capítulos. O primeiro capítulo, em que um jornalista haitiano nos ajudou a ver a história dessa nação. Porque para entender por que Haiti está do jeito que está hoje, é fundamental saber o que aconteceu no passado. Então, o primeiro capítulo, acho que é um elemento fundamental para perceber o que aconteceu com as populações haitianas, porque hoje ainda estão numa situação que é a pior de toda a América Latina. Então, esse capítulo é fundamental. Só que depois nós pensamos, vamos apresentar também quais são as saídas. O que é que o povo haitiano está fazendo? Eu falei no começo que todo mundo, qualquer povo, por grande que seja a opressão, sempre procura uma saída, uma afirmação da sua dignidade. E os haitianos hoje, sobretudo agora depois do terremoto, né, teve uma infinidade de pessoas que, aproveitando da fraqueza em que se encontrava aquele país, foram lá para roubar. Gente, vocês pensam, né, o que é que significa um país com 300 mil mortos? Praticamente não sobrou quase nada de organização oficial de governo, porque depois de Aristides não houve mais governo, né? Aristides foi massacrado do jeito que sabemos. Ele não aguentou o tranco e se entregou também. Mas depois não houve praticamente governos. Depois do terremoto estava tudo, sabe, como na mata, uma área selvagem. As grandes ONGs internacionais, um monte de pessoas que fundaram ONGs e choviam lá, esta foi uma das denúncias mais fortes que nós escutamos lá no Haiti. Chegaram lá, pegaram dinheiro para a reconstrução, levaram dinheiro embora. Então, os haitianos que se preocupavam de fato com o país, começaram até a usar outra palavra, não simplesmente reconstrução do país. Porque dizem, o que é que vamos fazer? Vamos reconstruir as casas do mesmo jeito que estava antes? Nós vamos reconstruir o quê? O próximo terremoto vai cair tudo de novo. Nós devemos repensar as bases do nosso país. Por isso eles usam muito hoje a palavra refundação. É como dizer, aquela independência que nós alcançamos e que nos foi roubada, essa independência nós devemos procurar que tenha um fundamento real. Uma refundação do país quer dizer pensar qual é a base cultural, econômica, de interesses comuns, de bem comum, que interessa quem? Os negros, as mulheres, as pessoas que hoje são abandonadas, os agricultores, os estudantes, as universidades. A Cruz Vermelha Internacional trabalhou bem. Em particular, nós levantamos isso, colocamos um destaque, a Cruz Vermelha da Colômbia. Foi uma das primeiras que chegou lá, né? Então fizeram um bom trabalho. Quer dizer, dentro desse marasma de interesses, de exploração, sempre você percebe que há pessoas que de fato dedicam a sua vida, o seu tempo, né, as suas forças para ajudar de fato o haitiano a se reconstruir. O outro destaque que nós colocamos no livro é a atividade das brigadas médicas cubanas. E os cubanos, qualquer um pense o que quer de Cuba, mas os cubanos estão em Haiti não agora porque houve o terremoto. Eles estão trabalhando no Haiti há 13 anos. Eles construíram uma rede de pequenos hospitais, de pequenos centros de atendimento de saúde, com enfermeiros e médicos haitianos. Quando estourou aquela epidemia do cólera, né, quem descobriu a epidemia foram os médicos cubanos.
no Artibonite, na área central do país, que inclusive a doença foi levada por soldados da ONU. Isso também seria um capítulo à parte para discutir. Então, os médicos cubanos levaram, logo depois do terremoto, além dos 400 médicos que já estavam lá trabalhando, levaram uma brigada especializada para os desastres naturais. O mesmo quando apareceu a epidemia de cólera. Então, a gente vê, sabe, que existe, por parte de alguns países, boa vontade para ajudar Haiti a crescer. Nesses capítulos que seguem o capítulo sobre a história, nós colocamos experiências concretas, trabalhos concretos de ONGs, de movimentos sociais, de movimentos ligados a estudantes, a professores de universidade, alguns setores da igreja, que estão fazendo trabalhos maravilhosos. Outra coisa que me impressionou muito, e as fotos que vocês podem ver nesse livro, foi aquele grupo de mulheres que, inclusive o retrato delas frente à máquina. Uma máquina conseguiram, através de uma ONG da capital, de Porto Príncipe, conseguiram uma máquina para descaroçar milho. Olha, uma coisa simples, uma coisa... Olhando essa máquina, eu calculei o que é que pode custar essa máquina. Essa máquina não custa R$5.000. Porque você percebe que é uma coisa simples, mas que produziu uma riqueza naquele povoado, é um povoado de 10.000 habitantes, e quem transformou a vida de todo aquele povoado foram as mulheres que se organizaram dentro desse trabalho com essa máquina. A casa de farinha, nós chamaríamos aqui, que nós encontramos à beira da estrada. Sabe, tinha uma coisa assim, a gente viu umas 10 ou 15 mulheres raspando a mandioca, lá atrás tinha uma fumaça, paramos. E praticamente é quase que uma reprodução daquilo que se faz também aqui no interior. As mulheres que raspam a mandioca, a mandioca fica triturada, a mandioca passa, tira aquela água, e fazem os beiju. E como esse beiju criou um centro de interesse e de convergências de pelo menos 30 famílias. Eu fiz uma entrevista, aliás, 2, com o arcebispo de Porto Príncipe. Na segunda entrevista, a um certo ponto, a entrevista calma, sabe, assim, mas a um certo ponto, quando nós falamos da presença do exército brasileiro no Haiti, ele parece quase que, sabe, começou a se agitar, porque ele disse: quanto dinheiro a ONU gasta com a presença de uns 15.000 soldados aqui no nosso país? Esses soldados nunca vão sair daqui, porque eles ganham muito bem, porque o exército ganha muito bem. Portanto, para eles, estar aqui significa ganhar. Se eles tivessem ajudado a formar a nossa polícia local, com todo esse dinheiro investido pela ONU no exército, nós teríamos hoje a melhor polícia do mundo. Então a gente se pergunta, quais são esses interesses amaldiçoados que deixam o pessoal na fome e na miséria, que não tem como multiplicar aquela máquina para descaroçar milho por 50, aquela casa de farinha, vamos multiplicar por 1.000, que toda a área do interior possa ter essa possibilidade. Então, quem trabalhou nessa reportagem, inclusive eu quero lembrar aqui que não fui eu, ou aqui nós em Fortaleza. Também nós, é claro, nós coordenamos o trabalho, mas trabalhou a jornalista Adriana Santiago, trabalhou outro jornalista aqui do Ceará, Benedito Teixeira, trabalhou a Paola Vasconcelos, mas com esse grupinho que começamos a pensar no começo a situação toda, o que fazer, que linha de trabalho seguir. Olha, nós temos no livro, vocês podem ver, nós temos pelo menos 30, 40 pessoas que ajudaram ou com artigos ou com estudos. Para cada capítulo, por exemplo, nós colocamos, faço o exemplo da agricultura,
nós pedimos a um especialista, como também no capítulo da cultura, de que depois quero falar, pedimos a um especialista do tema para fazer uma análise. Por quê? Sabe, a gente pensou, nós apresentamos a cada capítulo experiências concretas, mas é perigoso quase que apresentar um flash, uma foto, uma situação e perder o contexto do problema naquele país. Por isso, a cada capítulo, nós pedimos a um especialista, que são pesquisadores, professores de universidade, analistas políticos, economistas, para fazer uma análise daquele problema. De maneira que vocês têm, nessa reportagem, vocês percebem o trabalho concreto que é feito em nível social e, ao mesmo tempo, o que é que eles querem, qual é a análise de conjunto que, de fato, eles fazem daquela determinada situação. Essa reportagem pretende, em primeiro lugar, ajudar a sociedade a conhecer, a saber o que aconteceu no Haiti, a saber como a população está vivendo hoje e quais são as perspectivas que estão sendo construídas. Então, sabe, é uma pretensão grande, por isso nós queremos que essa reportagem, né, seja divulgada no mundo. O nosso livro quer também levantar essa questão. O Haiti existe, o Haiti está perto da gente, nós não podemos deixar um país, se temos uma sensibilidade, de fato, como pessoas que vê o sofrimento, que vê aquilo que nós sofremos no passado e que esse país está sofrendo hoje, nós não podemos dizer, eles que se viram, fecham os olhos e pensam na minha situação. Vocês devem ler nessa reportagem quando nós descrevemos o que está fazendo a Comissão da Reconstrução de Haiti. Olha, quando você escuta esse nome, né, Comissão pela Reconstrução de Haiti, você diz, que bom, né? Existe uma comissão, existe gente que pensa para reconstruir Haiti. Gente, mentira. Essa comissão é feita só por brancos, só lá dentro das reuniões se fala inglês, não se fala francês ou creole, que são as línguas locais, porque no Haiti você vê que tudo é negro. Os escravos importados da África, né, ocupam de fato o país por completo, né? Eu, com a minha cara branca, acho que devia me olhar como turista, né? Porque de fato a população negra é 98% da população. Por que nessa comissão só existia branco? Por que lá dentro se falava inglês? Um dia o bispo, olha lá, o bispo da Comissão de Justiça e Paz e da Caritas, com o nosso amigo que nos contou o fato, foram no dia da reunião desta comissão para poder participar, para poder levar as aspirações do povo haitiano. Não, foi barrado na porta. Disse, não, você aqui não entra. Quer dizer, um economista, nós colocamos isso também na reportagem, é um dos maiores economistas do Haiti, um dos diretores do PAPTA, que é uma espécie, aqui no Brasil nós temos a ABONG, essa entidade que reúne tantas ONGs, tantas organizações populares. Pronto, no Haiti existe esse chamado PAPTA, Grupo para um Desenvolvimento de Renovação da População Haitiana, mais ou menos é isso a sigla. Bom, esse economista nos lembrava que, por exemplo, do dinheiro que chegou em Haiti para a reconstrução, só 1,6% chegou nas mãos de empresas haitianas. Olha o que significa isso, gente. Esses são dados reais. E cadê o outro dinheiro? Bom, na reunião dessas comissões, o pessoal senta, divide o dinheiro entre empresas dos Estados Unidos, da França, da Coreia, e leva o dinheiro e ninguém fala mais nada.
Então, sabe, quando você percebe que esses interesses existem de fato e são interesses assassinos, vamos usar as palavras certas, gente, sem receio, que não é nenhuma exageração. Quanta gente morre de fome por causa desse dinheiro que é roubado sistematicamente. É impressionante como os intelectuais, né, os intelectuais do Haiti, sabe, tem uma boa parte, pelo menos, tem uma preocupação séria com o país. Eles perceberam que todos que chegavam, que diziam que tinham interesse em reconstruir o país, que praticamente muita dessa gente só aproveitava. Então eles conseguiram fundar um jornal que chama o Observatório da Reconstrução. Nós fotografamos os primeiros 3 números, né? E tem inclusive uma página, um site sobre isso. O que é essa revista e esse site? É uma tentativa de recolher todas as sugestões que aparecem em todos os setores. Aspectos culturais são elementos fundamentais. Tanto é verdade que, quando nós preparamos o primeiro esboço, né, da reportagem, nós colocamos esses aspectos culturais um pouco espalhados, né, em alguns capítulos. Quando nós chegamos no Haiti, nós fomos conferir. Esse esquema serve, não serve? Então, várias pessoas intelectuais, técnicos, né, lideranças de comunidades, então nos ajudaram a mudar um pouco o esquema, a melhorar. Mas uma coisa que quase todos insistiam era, e a cultura? Por que vocês não fazem um capítulo específico sobre a cultura? Porque a cultura é aquela que tem ainda hoje a capacidade de ser o elemento que unifica o país. Não tem outros elementos tão fortes como a cultura. E é por isso que, ao longo desses séculos passados, a cultura haitiana foi destruída, foi massacrada. Mas não conseguiram, porque a cultura é mais forte, que a força dos grandes. E são 3 elementos, 3 elementos culturais. Primeiro, o creole, a língua, como eu falava antes, a língua que nasceu das línguas africanas misturadas com francês, e é a língua falada pelo 90% da população. O creole foi massacrado, porque os franceses, a um certo ponto, disseram, os americanos disseram, não, essa língua aí é uma língua selvagem, né? Vocês devem falar francês para ser pessoas sérias, para ser pessoas que valem, né? E até colocava na cadeia pessoas que eram encontradas falando creole, né? Mas é claro que o francês é uma minoria que fala francês hoje, né? O creole continua. O segundo elemento fundamental para a cultura haitiana é o voodoo. E falando do voodoo, acho que nós devemos, sabe, procurar mudar a nossa cabeça. Porque o voodoo sempre foi apresentado pela cultura dominante como a coisa do diabo, como coisa de sangue, como, sabe... Olha, sabe, essa é a típica imagem que se vende para desacreditar uma realidade. Eu fui falar com um padre jesuíta de mais de 70 anos, especialista em voodoo, que tem 4 mestrados e doutorados, né? No Haiti, na Sorbonne de Paris, em Roma e não sei se Washington, né? Portanto, não é uma pessoa que nasceu ontem, que quer falar bem porque quer. Então, quando ele apresentou, sabe, esta vivência religiosa do voodoo, é muito interessante. Nós temos, é um negão forte, né? Ele deu uma explicação fantástica. E depois eu coincidi um dia, entrei, fui num terreiro voodoo, né? E foi muito interessante. Então perguntei, né, o que estavam fazendo, sempre como intérprete, né? Eu não conheço o creole. E disseram, não, o nosso sacerdote, né, tem termos próprios, né, na língua creole. Bom, ele saiu, mas podemos chamar. De fato, chamaram. Ele chegou numa moto com a esposa dele
Então, começou a explicar, era como uma área, um quintal, ao redor havia várias casinhas, havia algumas áreas cobertas, e uma série de quadros de santos católicos, a maioria. Havia uns espíritos do voodoo. Então ficamos lá conversando. No começo ele me olhou assim como dizendo, mas o que quer? Esse branco, né? Mas depois na conversa foi muito interessante, né? E o terceiro elemento cultural muito forte é o chamado laku. Isso significa, indica um conjunto de casas formado, vamos dizer, pelo velho, né, pelo chefe da família, né? Ao redor dele, o que acontece? Quando um filho casa ou uma filha casa, começa a construir a sua casa e quase que, se poderia dizer, é a tentativa de reconstruir a tribo da África. Então era um elemento de unificação muito forte para eles. Até hoje, e hoje nós encontramos nas periferias urbanas, como também nas áreas do interior. Isso também, claro, como o voodoo, como o creole foi combatido, inclusive com a ajuda das igrejas, inclusive a católica. Ainda bem que hoje está mudando esta visão. E existe, de fato, uma colaboração também dentro do terremoto, se formou, inclusive, um conjunto, né, que recolhia as principais religiões para trabalhar juntos. Esses elementos são elementos que mostram que Haiti tem condição de se organizar, de se pensar como nação independente para o futuro. Para a DITAU é um momento importante esse, no sentido que, mais uma vez, aparece o valor que tem o trabalho virtual, né? Além de colocar toda essa problemática no nosso site, nós trabalhamos também com as chamadas redes sociais, né? Facebook, Twitter, etc. E nós percebemos como sempre mais a sociedade, a juventude também, mas não só a juventude, também pessoas que tenham interesse em conhecer as situações. A internet, o trabalho feito através desses novos meios que a técnica oferece, é um elemento que nós não podemos ignorar hoje. Nós sabemos, por exemplo, que os conhecidos indignados da Europa se articularam através das redes sociais, né? Nós sabemos até que um partido na Itália se articulou, em boa parte, através das redes sociais, e chegou a mais de 20% de aprovação. Então, para a DITAU, esse momento é fundamental no sentido que nós percebemos como devemos até aprimorar esse nosso trabalho. Quando você tem um sucesso, é perigoso você dizer, que bom, agora posso sentar e viver em cima desse sucesso. Eu diria que é o contrário. Quando você consegue realizar alguma coisa boa, você deve pensar, quantas coisas boas ainda podemos realizar? Quantas atividades, quantas situações ainda existem na América Latina que nós podemos, através destes meios, chegar a divulgar, como se diz, farofa no ventilador, né? E olha que a DITAU, posso dizer que nós temos vários milhões de páginas lidas no mundo por mês. Por quê? Eu digo que hoje, quem mais faz propaganda, quem mais divulga as matérias da DITAU não é o nosso site. São aquelas 90 mil pessoas, mais que 90 mil já, que diariamente, de segunda a sexta, recebem esse material. E o nosso material são artigos de reflexão, artigos de análise das situações que acontecem na América Latina, agora com Chaves, o problema desse deputado louco que ficou na Comissão de Direitos Humanos, os fatos que acontecem. Pronto, isso nós divulgamos, é o conteúdo, né,
das nossas matérias. Inclusive, quem fornece esse material para a gente são as pessoas que vivenciam essas realidades. Não é o repórter frio que vai lá ver, toma nota, escreve e faz uma matériazinha qualquer. Não, são as pessoas que vivenciam. Por isso o valor da nossa informação. E quem recebe, gente, essa que é a grande novidade da internet, quem recebe manda para milhares de pessoas. Hoje, por exemplo, eu soube de um amigo aqui em Fortaleza que o artigo que eu escrevi foi publicado na Itália, não sei, várias redes e várias revistas, né? Eu nem sei, quer dizer, você coloca uma realidade que, sabe, passa, se alastra e chega a enriquecer, vamos dizer essa palavra, a fazer as pessoas mais ricas, porque conhecem mais coisas, conhecem uma análise diferente da realidade, conhecem fatos que a grande mídia não publica, não tem interesse em publicar. Então, essa multiplicação que acontece, sabe, é uma riqueza que a gente percebe que você não pode mais ter controle, nem medir até onde chega. Essa conversa nossa, né, sobre esse livro, essa reportagem do Haiti, para nós que fizemos esse trabalho, sabe, mexeu muito com a gente. Eu, pessoalmente, como cristão, procuro ser cristão, mais ainda como padre, eu senti a necessidade, inclusive, de comprometer nesse trabalho e divulgar esse trabalho dentro de setores de igreja, porque o Haiti mostra o que significa para nós se colocar a serviço dos outros, né? Eu conheci pessoas no Haiti que me contavam que depois do terremoto ficaram uma semana sem voltar para casa. E eles disseram, incrível, numa semana fora de casa, eu nunca tive fome, nunca passei fome, porque nós dividíamos tudo aquilo que a gente tinha. A gente pensa que esta que é a solidariedade humana, cristã, é isso que é o reino de Deus. Quando as pessoas sabem, sabe, se colocar uma perto da outra, se ajudando, procurando uma solução às dificuldades. Então, para mim, se essa reportagem, essa mensagem que é forte, isso deveria nos ajudar, sabe, não ficar idolatrando, né? Na Itália existe uma palavra chamada papolatria, no sentido de ficar de boca aberta, como se caísse alguma coisa do céu. Não, somos humanos, somos humanos. E Dom Aloísio, que todo mundo conheceu, uma vez ele disse, não sei por que as pessoas querem bater tantos retratos comigo. E ele me disse, eu só procuro ser humano, ele disse. Quando ele falou isso, ele disse, Dom Aloísio, o senhor acha que isso é pouco? Eu agradeço a vocês que abriram este espaço, né, a TV União, que coloca de novo esse problema do Haiti, que é uma questão muito séria, muito forte. Contexto Geral entrevistou o diretor executivo da Agência de Informação Frei Tito para a América Latina, Padre Hermano Alegri.